Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Instituto da Tutela Antecipada Antecedente, tá? Então eu já falei um pouquinho aqui sobre as tutelas de urgência, sobre o que seria uma tutela da evidência. E aí, hoje eu vou, ainda tocando no assunto das tutelas provisórias, falar rapidamente aqui sobre uma das formas da parte solicitar uma tutela antecipada, né? Lembrar que a tutela antecipada é aquela tutela satisfativa, onde deu urgência, né? Onde a parte ela expõe a sua pretensão, aquilo que ela deseja, e em razão da urgência da medida, ela vai solicitar ao juiz que ele entregue aquele provimento, aquilo que ela deseja, no início da relação, né? De preferência sem ouvir o réu, enfim, para que ele já adiante de maneira provisória os efeitos dessa decisão que seria prolatada ao final. Então, a tutela antecipada é uma tutela de entrega, uma tutela de realização, por isso a gente diz que ela é uma tutela satisfativa. Muito bem, gente, na vigência do Código de 73, nós já tínhamos o Instituto da Tutela Antecipada, então esse instituto não foi uma novidade do CPC vigente, né? A gente tinha ali a ideia de tutelas de urgência de natureza satisfativas que já vinham regulamentadas pelo sistema em alguns procedimentos especiais, e a partir de 1994 nós já tivemos ali uma lei, né, que mudou, acrescentou alguns artigos no CPC, revogado no CPC de 73, e um dos artigos criados foi o artigo que possibilitou ao autor, à parte ali interessada, pleitear uma tutela antecipada de modo mais generalizado, cumprindo os requisitos colocados pela lei. E aí, o sistema nosso processual até então, antes do Código Novo, ele não trazia especificidades, né, de tutela antecipada, ele só permitia que a parte postulasse por uma antecipação de tutela. O Código Novo veio, né, está aqui em vigência, e ele nos coloca que a tutela antecipada ela pode ser requerida de modo antecedente ou incidental. Então, o novo CPC, pessoal, ele trouxe o Instituto da Antecipação de Tutela na modalidade antecedente. Ele trouxe a possibilidade da parte requerer a tutela antecipada antecedente. E o que vem a ser essa tutela antecipada antecedente, né? Regulamentada pelo artigo 303 do CPC vigente. Seria aquela tutela, uma possibilidade que o autor tem, uma faculdade que ele tem, de solicitar, de fazer ali o seu pedido, solicitando que o juiz atenda a sua pretensão, que vai lhe trazer satisfação no início ali da relação, né? Mas com a possibilidade, gente, de fazer um aditamento naquela inicial apresentada, que também não é a nossa regra, né? Em regra, quando a gente apresenta uma ação em juízo, nós não vamos ficar mexendo, aditando, enfim, aquela petição inicial que nós apresentamos. Por meio do Instituto da Tutela Antecipada Antecedente, o autor faria ali o seu pedido, que ele gostaria de receber a título de antecipação de tutela, com a possibilidade desse aditamento. Então, o juiz concedendo a tutela nos termos da lei, o autor vai ter um prazo lá de 15 dias ou mais, ou um prazo maior que o juiz fixar, para que ela faça esse aditamento, complemente as suas argumentações, junte novos documentos, enfim, é permitido esse aditamento. Então, a gente está colocando, né, nas nossas exposições, que quando você tem a possibilidade de fazer esse aditamento e tal, nos termos da legislação, nós estaríamos nos enquadrando aí nesse instituto da nossa tutela antecipada antecedente. Ela também pode ser incidental, quando nós solicitarmos o provimento no bojo do processo, né? Ou mesmo no início ali da relação, mas quando a gente já apresenta aquela petição inicial prontinha, sem possibilidade de aditar, como a gente sempre fez, né? Numa ocasião em que não se falava em tutela antecipada antecedente ou incidental, aí entendemos que ela se enquadraria nesse contexto como uma modalidade incidental. Então, eu já apronto a minha ação, articulo os meus pedidos, peço o que eu quero em tutela antecipada, aprovo os requisitos e ok. A antecedente seria aquela que acontece para a gente nos moldes do artigo 303, possibilitando à parte o aditamento. Só para a gente poder concluir, a lei nos coloca que se o juiz conceder a tutela antecedente, o autor vai ter um prazo de 15 dias
ou um prazo maior para fazer esse aditamento. Se ele não conceder a tutela, estabelece o mesmo dispositivo lá no seu parágrafo 6º, que o autor teria até 5 dias para emendar, para poder fazer o ajuste necessário ali naquela petição inicial que ele apresentou, mas que não estava completa, que foi limitada, que ficou limitada ao requerimento de tutela antecipada, pessoal, tá bom? Então, existem outras disposições específicas envolvendo esse procedimento. A pretensão aqui, para não me alongar muito, era estabelecer o que seria ali a tutela antecipada antecedente. Então, fica aqui a sugestão de vocês darem uma olhadinha no artigo 303 como um todo, para que essa questão, né, seja complementada pelas especificidades do dispositivo de lei. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, então, essa minha exposição. Semana que vem a gente vai continuar um pouquinho ainda no assunto das tutelas provisórias. Eu agradeço a audiência de vocês, um beijo e até breve.